O ar parecia vibrar com uma estranha urgência, uma sensação quase palpável de que o mundo, tal como o conhecíamos, estava a mudar a uma velocidade vertiginosa. Notícias de eventos sem precedentes inundavam os ecrãs, desastres naturais cada vez mais severos, conflitos a eclodir em cantos inesperados do globo, e uma inquietação social que parecia corroer os alicerces da civilização. Uma pergunta, sussurrada em cafés e gritada nas redes sociais, ecoava com uma intensidade crescente. O fim está próximo? Seriam estes meros acasos? Ou estariam estes sinais e eventos inexplicáveis a alinhar-se com antigas escrituras, profecias sussurradas ao longo dos milênios? Sofia, uma jornalista investigativa com uma reputação inabalável de rigor e ceticismo, acostumada a desvendar verdades ocultas através de dados e factos concretos, observava o caos com uma mistura de fascínio profissional e estranho desconforto. Sua mente lógica rejeitava a ideia de um fim, mas algo na repetição dos padrões a incomodava. Foi então que uma denúncia anônima chegou à sua caixa de entrada, um emaranhado de links para artigos científicos, relatórios governamentais e, estranhamente, referências vagas a textos antigos, quase esquecidos. Ela, claro, desconsiderou a parte mística. Lixo, pensou, focando-se nos fatos palpáveis. Contudo, os primeiros sinais inegáveis começaram a surgir com uma frequência alarmante. Notícias de terremotos de magnitude recorde, ondas de calor que derretiam o asfalto. E a súbita aparição de pandemias inesperadas, que se espalhavam como fogo incontrolável, forçaram Sofia a uma pausa. Sua mente, treinada para encontrar padrões, começou a conectar pontos que antes pareciam aleatórios. A economia global cambaleava, movimentos sociais globais eclodiam por razões complexas e, no meio de tudo isso, a natureza parecia reagir com uma fúria sem precedentes. Numa noite em que o noticiário anunciava mais um evento climático extremo, Sofia, por uma curiosidade atípica, decidiu revisitar a denúncia anônima. De repente, um fragmento de texto bíblico, mencionado quase ao acaso naqueles documentos, saltou à sua vista. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. A descrição era arrepiante, quase idêntica ao que acabara de acontecer. Um calafrio percorreu a espinha da jornalista. Dias depois, um homem enigmático, Elias, um historiador e teólogo marginalizado pelos círculos acadêmicos tradicionais, procurou Sofia. Com olhos que espelhavam anos de estudo e uma convicção inabalável, ele insistia que as profecias não eram metáforas, mas roteiros detalhados que estavam a desenrolar-se diante deles. Elias apresentou-lhe evidências históricas e textuais, manuscritos antigos e interpretações esquecidas. Sofia, a princípio, resistiu, defendendo seu ceticismo com unhas e dentes. Mas havia algo na paixão de Elias, e na correspondência cada vez mais óbvia com os eventos atuais, que a impediu de simplesmente o dispensar. Movida por uma curiosidade profissional que beirava o medo, Sofia decidiu investigar a fundo. Começou a cruzar as notícias diárias com as passagens bíblicas que Elias lhe mostrara, cada vez mais convencida de que não podia ignorar o que estava a descobrir. A tensão aumentava a cada nova correspondência, a cada profecia que se encaixava perfeitamente nos acontecimentos recentes. Ela descobriu um padrão de eventos que se assemelhava às dores de parto mencionadas na Bíblia, não como eventos isolados, mas como parte de algo maior, um prelúdio. O que ela descobriria a seguir não apenas abalaria sua fé na ciência, mas no próprio futuro da humanidade. Antes de continuarmos, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a assistir. Sofia e Elias, agora unidos por uma busca que transcendia a mera investigação jornalística, mergulharam fundo nos anais da história. A biblioteca empoeirada de Elias, um labirinto de tomos antigos e pergaminhos frágeis, tornou-se o seu quartel-general. Eles descobriram que as profecias bíblicas não eram fenômenos isolados. Ecos de narrativas semelhantes ressoavam em culturas tão diversas quanto as civilizações maias, os antigos egípcios e os textos védicos da Índia. Embora com nomes e contextos distintos, todos apontavam para um ciclo de transformação global, um grande despertar ou um colapso iminente. A linha do tempo dos eventos proféticos começou a desdobrar-se diante de Sofia, revelando uma tapeçaria complexa, onde o presente parecia ser a culminação de milênios de avisos. A narrativa não era apenas sobre o passado, era sobre o agora. Elias, com a sua sabedoria teológica, e Sofia, com a sua perspicácia jornalística, começaram a identificar 5 eventos específicos que a Bíblia descrevia e que, de forma assustadora, estavam a materializar-se no mundo contemporâneo. O primeiro, e talvez mais óbvio, eram as guerras e rumores de guerras.
A escalada de conflitos globais, a polarização política que dividia nações e famílias e a constante ameaça de confrontos em larga escala pareciam cumprir as Escrituras. Sofia apresentava dados sobre o aumento do orçamento militar mundial, enquanto Elias citava passagens que falavam de nação levantando-se contra a nação. Em segundo lugar, as fomes e pestes. Crises alimentares em várias regiões, agravadas pelas mudanças climáticas e conflitos, e o surgimento de novas doenças, como a recente pandemia, que desafiaram a ciência e a medicina modernas, eram inegáveis. Sofia mostrava gráficos de subnutrição e a velocidade com que os vírus se espalhavam, enquanto Elias apontava para os cavaleiros da fome e da morte. O terceiro ponto eram os terremotos e desastres naturais. A frequência e a intensidade de fenômenos climáticos extremos, inundações recorde, secas prolongadas, incêndios florestais incontroláveis e terremotos devastadores pintavam um quadro de um planeta em convulsão. A jornalista documentava os relatórios científicos e o teólogo lia sobre a Terra gemendo e as fundações do mundo sendo abaladas. O quarto sinal era o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. A decadência moral, a violência generalizada, a desumanização do próximo e a perda da empatia em muitas esferas da sociedade eram evidentes. Sofia investigava os índices de criminalidade, a proliferação da pornografia e da crueldade online, e Elias sublinhava a profecia de que o amor de muitos esfriaria. Finalmente, o quinto ponto, sinais no céu e na terra. Fenômenos astronômicos inexplicáveis, avistamentos cada vez mais frequentes de objetos voadores não identificados e eventos estranhos na natureza pareciam desafiar a lógica. Embora Sofia ainda tentasse encontrar explicações científicas, a acumulação de evidências começava a corroer seu ceticismo. Elias, por sua vez, via nisto o cumprimento das grandes maravilhas no céu e sinais na terra. A investigação de Sofia e Elias, contudo, começou a atrair atenção indesejada. Mensagens crípticas, telefonemas anônimos e a sensação de estarem a ser observados tornaram-se parte do seu cotidiano. Forças ocultas, uma organização que parecia determinada a negar ou manipular essas verdades, começou a agir. Tentativas de descredibilização surgiram nas redes sociais. Artigos difamatórios foram plantados em pequenos portais de notícias. Então, a traição. O editor de Sofia, um homem em quem ela depositava total confiança, sucumbiu ao medo ou a algum ganho pessoal. Informações confidenciais sobre a pesquisa de Sofia foram vazadas e a sua reputação começou a ser atacada de dentro. A pressão e as revelações abalaram Sofia profundamente. Seu ceticismo, antes sua armadura, desintegrou-se, deixando-a com um medo existencial. Ela questionava tudo: suas crenças, sua carreira, o próprio propósito da vida. Elias, percebendo a sua angústia, ofereceu-lhe apoio, mas também a desafiou a encontrar a sua própria verdade, a transcender o medo e a abraçar a fé, não como uma fuga, mas como uma bússola. Nesse período de crise, uma conexão pessoal com as profecias emergiu. Sofia começou a ter um sonho recorrente, uma imagem vívida de um antigo medalhão que sua avó, uma mulher de profunda fé, costumava usar. Ao procurar entre os pertences da avó, encontrou o medalhão, e nele, gravada em letras minúsculas, uma passagem bíblica que falava de um tempo de grande tribulação, mas também de esperança e intervenção divina. Essa descoberta não só a motivou a continuar, mas transformou a sua busca por factos numa jornada de redenção pessoal. Mas o maior desafio ainda estava por vir. E a próxima revelação poderia significar não apenas o fim do mundo como ela o conhecia, mas o fim de sua própria esperança. O medalhão em suas mãos, aquecido pelo sol da manhã, parecia sussurrar segredos antigos. Sofia e Elias, agora mais do que nunca uma equipe unida pela urgência do tempo, chegaram a uma conclusão alarmante. Os eventos que haviam meticulously documentado não eram apenas predições distantes, eram um cronograma em andamento, desenrolando-se diante de seus olhos a uma velocidade vertiginosa. Eles identificaram um evento iminente, um ponto de não retorno que, segundo as Escrituras, funcionaria como um divisor de águas. A cada novo dia, a tensão se tornava quase insuportável. O tempo escorrendo como areia entre os dedos. A próxima fase não seria apenas um sinal, mas o selo final, a prova irrefutável de que a humanidade estava no limiar de uma transformação sem precedentes. O clímax da revelação veio de uma fonte inesperada. Enquanto Elias revisitava textos apócrifos e Sofia analisava dados de vigilância global e o rápido avanço da inteligência artificial, eles descobriram a sexta coisa que a Bíblia dizia estar acontecendo agora. Não era um desastre natural ou um conflito armado, mas algo muito mais sutil e insidioso.
o surgimento de uma tecnologia de controle global que prometia conectar tudo e todos, sob a égide de uma segurança e conveniência inigualáveis. Uma rede onipresente que, ao mesmo tempo que prometia unificar nações e resolver problemas complexos, também centralizava o poder e monitorava cada aspecto da vida humana. Elias apontou para as passagens que falavam de um sistema que exigiria que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca para comprar ou vender. Sofia, com seus dados, viu a convergência de tecnologias de reconhecimento facial, moedas digitais e identidades biométricas, tudo sob um controle centralizado, ligando todos os pontos anteriores de forma irrefutável e chocante. A promessa de um mundo sem fronteiras, sem pobreza e sem doenças, parecia ser o véu para uma perda total de liberdade individual. A revelação foi um golpe devastador, mas também um catalisador. Sofia, olhando para as evidências irrefutáveis, percebeu que precisava confrontar as suas próprias feridas. A traição do seu editor, que antes a havia paralisado com raiva e desilusão, agora parecia insignificante diante da magnitude do que estava em jogo. Ela decidiu perdoar, não por ele, mas por si mesma, para liberar a energia que a raiva consumia. Seu crescimento era evidente. Não podia mais ser uma mera observadora dos fatos, uma jornalista distante. Precisava agir, sua motivação agora transcender a superação do medo e se transformar na proteção da verdade, da liberdade e da própria essência humana. Com a urgência do momento, eles elaboraram um plano para divulgar sua descoberta ao mundo, apesar dos riscos iminentes de serem silenciados pelas forças ocultas. Elias insistiu que a mensagem não poderia ser de pânico, mas de alerta e, crucialmente, de esperança. Era uma oportunidade para a humanidade refletir, para despertar e fazer escolhas conscientes antes que fosse tarde demais. Eles decidiram criar um documentário clandestino, usando as vastas redes de contatos de Sofia e a sabedoria de Elias para espalhar a verdade. A narrativa se voltava para a ideia de que, mesmo no que parecia ser o fim dos tempos, havia esperança, a possibilidade de redenção individual e coletiva, uma chance de despertar espiritual e de reafirmar a soberania da alma sobre qualquer sistema de controle. Com o documentário finalizado, Sofia e Elias o lançaram para o mundo através de canais alternativos, sabendo que os grandes meios de comunicação jamais o veiculariam. A reação inicial foi, como esperado, mista. Alguns rejeitaram as suas descobertas como teorias da conspiração. Outros foram despertados para uma nova realidade, sentindo o peso da verdade nas palavras e nas provas. Sofia, agora uma voz de alerta, uma sentinela na noite, olhava para o horizonte. O sol se punha, pintando o céu com tons de vermelho e ouro, um espetáculo de beleza e melancolia. Ela tinha a certeza de que o futuro era incerto, mas a escolha de como enfrentá-lo era, e sempre seria, individual. O fim pode estar próximo, mas a verdadeira questão é: o que você fará com o tempo que ainda resta? As profecias não são apenas sobre o fim, mas sobre a urgência de viver e escolher agora.